Olá a todos, tudo bem com vocês? Vocês têm notado direta ou indiretamente os desdobramentos, os progressos que ocorrem na estufa úmida? Seja eu destacando diretamente alguma folhagem, seja passando a partir de uma filmagem aí num contexto mais de cenário, e eu queria mostrar para vocês neste começo de EP a Aglaonema pictum tricolor. Qual que é o caso aqui? Até a existência dos aspersores na estufa úmida, que enfim criou-se a estufa úmida, eu até então não tinha visto 3 folhas completas em desenvolvimento, praticamente perfeitas assim, e uma 4ª lâmina foliar também surgindo, tá? Normalmente ela andava se estabelecendo em 2 folhas. Nesta época do ano, a folha mais antiga, esta aqui no caso, já começava a secar, ressecar e se perdia. Chegava aí num pico de inverno com uma folhinha apenas. E agora, olha só, se mantém 3, tem uma 4ª vindo, e esta aqui é uma representação diminuta, pequenininha, de que o conceito aí que mantém a alta umidade em destaque e constantemente, seja a partir de estufas úmidas, caixas de umidade, terrário aquário, entre outras formas aí criativas que a gente tem para manter a umidade alta, este conceito é extremamente relevante para quem é colecionador, que se predispõe aí a investir e ter inclusive a ideia de umidificadores dentro de uma sala, de uma cozinha, de um banheiro, ainda mais se tratando aqui de uma espécie cujo hábitat original, na verdade ela é uma especiação da Aglaonema pictum, porque aí tem a bicolor, tem a tricolor, então essa variação vem lá de uma região constantemente quente e constantemente úmida. Na questão de temperatura, como vocês podem ver, o vai e vem deste inverno em São Paulo, que é muito louco, né? As folhas têm se mantido. E o que tem garantido este mantimento, esta manutenção, é a umidade alta constante. É o poder, é a influência desse fator diante da nossa coleção, fazendo parte integrante aí da nossa técnica de cultivo, umidade alta constante. Outra referência que ilustra muito bem a influência da umidade neste contexto de baixa temperatura, de mais baixa temperatura, é a begônia subácida. Este carinha está aqui ao lado do fogão, não tem um sistema de umidificação indo direto, tem uma iluminação natural, alguns raios aí da manhã que batem nela, e ela está desse tamanhinho e ela demora um tempo para desenvolver, tá? Ela está bem pequenininha. Algumas folhas maiores, no momento que veio do produtor, elas caíram. Eu aproveitei e peguei uma dessas folhas com pecíolo completo e coloquei numa caixa de umidade. Vou aqui quebrar uma das folhinhas e trazer para vocês notarem a diferença deste clone a partir de uma folhinha dessa aqui, com pecíolo. Este aqui é exatamente um clone, e por ser um clone de pecíolo, folha e pecíolo, nasceu depois, mas olha o tamanhão. Então o primeiro aspecto que a gente nota aqui é essa influência da umidade. Influencia diretamente no crescimento. É um aspecto de fenótipo que a planta sente e ela fala, legal, eu vou poder chegar em proporções XYZ, que já está meio que escrito aqui no meu código genético. Segundo aspecto que a gente nota, esse pecíolo aqui está desproporcional. Por quê? Embora a umidade esteja super alta, super legal assim para o crescimento da planta, o belo desenvolvimento, a plantinha aqui está me falando, estou com pouca luz, menos luz que seria interessante para mim. Essa espécie aqui, ela é super de forração, os pecíolos são bem curtinhos e quando você vê avolumado no chão, na terra, parece uma forração, um tapete que fica incrivelmente bonito, fica extremamente bonito. Então a única questão é essa, pecíolo fora do comum, sentido de estiolamento, contudo, ela está se desenvolvendo, tá certo?
Fator iluminação faltou, não quer dizer que ela vai morrer. E fator umidade mostrando que sim, se existe constantemente, a brincadeira muda totalmente de forma. Esse cara aqui veio depois desse, hein? É um clone desse, então brotou depois. Este Anthurium crystallinum, com esse jeitão bem característico, vindo lá da Maju, vindo originalmente de um quintal da vovó e depois Maju, esse carinha estava no quarto de umidade conhecido, que vocês notam aí com alguma frequência nos episódios, tá certo? Essa folha estava em expansão, ainda está. O quarto de umidade da Maju é basicamente a estufa úmida ou até melhor. É uma caixa de umidade tamanho humano assim, porque ainda a minha estufa úmida tem passagens abertas que ocorre aí um nível de dispersão dessa umidade. E lá no quarto de umidade da Maju, a folha estava perfeita. Eu trouxe para cá, está indoor, perto da porta de vidro, ao lado de 2 umidificadores, e mesmo assim, com a dispersão, ela sofreu esses pequenos ressecamentos, tá? Isso aqui é basicamente ressecamento por causa dessa transição. Um ambiente 90% úmido constante e um ambiente úmido aí numa média de 90%, contudo com dispersão, oscilação. E aí a gente tem esses efeitos. A próxima folha vai também sentir? Não. A ideia aqui é o quê? A umidade está boa, a umidade está alta, não tão alta quanto o quarto de umidade da Maju, então a tendência é que a próxima folha ela se rustifique, ou seja, ela se adapte ao novo ambiente, entenda que a umidade já é meio que suficiente, mesmo com oscilação, e não vai sentir. Isso é muito fácil de entender. A gente está dentro de casa, passa lá o hidratante, a pele fica boa. Vai para a sacada, naquela ventania, fica 20 minutos e a coisa muda totalmente de figura. É mais ou menos a mesma lógica, o mesmo sentido, tá? Então são seres aqui, boa parte das plantas de coleção, que em níveis diferentes elas vão sentir a forte influência da baixa ou alta umidade, sendo a alta umidade muito excelente. Anthurium clidemioides. Embora este meu indivíduo esteja bem pequenininho, ele é uma sobra da planta que eu tenho aí há 3 anos mais ou menos. Eu fui transitando aí, fazendo cortes, colocando em terrário aquário, colocando num segundo terrário aquário, passei algumas mudas e esse é o cara que me sobrou. Esse cara aqui, ele até aguenta ficar no aberto, as folhas não ressecam tanto assim, contudo, ele vai passar meses e meses e meses e meses sem se mexer, vai ficar parado. E aí, na caixa de umidade, essa folha lançou, essa outra folha já está vindo, então a planta consegue se desenvolver num ritmo aí, a partir de um sentido fenotípico, bate nela, fala, bom, agora eu vou. Com baixa umidade eu sinto que não dá para ir, não consigo ir, sabe? É meio que um efeito de ligar e desligar o que está dentro dela, na genética. E é óbvio também que há casos onde mais quente, mais frio, mais úmido, mais seco, a planta vai. É uma arácea também, família, gênero Philodendron, Philodendron sp. Burlemarx variegata. Poderia ser a típica, verde, tá certo? A selvagem. Olha só, isso aqui não para de crescer, ele está no lugar mais seco que existe. É uma areazinha aqui que por localidade eu costumo regar menos vezes, então às vezes o substrato chega até quase secar e o carinha vai, mesmo sendo uma variegata, né? Ele vai e é uma espécie que por natureza está lançando um monte de gemas laterais aí e se desenvolvendo, gerando esse aspecto o quê? Volumoso, né? E existem aí inúmeras outras variedades que suportam bem
oscilação de temperatura e de umidade também. Mas a gente falando aí dos híbridos, dos ecótipos, das breeds, a tendência é que eles funcionem melhor, literalmente, eles se ativem mais num contexto de alta umidade. O Anthurium aveludado, que é relativamente tranquilo com a questão da umidade, até mais, na minha visão, do que o Crystallinum, do que o Magnificum, é o próprio Anthurium papillilaminum. Pelo menos aqui o Papillilaminum e jardim, eu já tive alguns indivíduos. É óbvio que num contexto de mais alta umidade ele vai se desenvolver mais rapidamente, vai ativar lá os sensores para que ele cresça melhor. Contudo, se o seu ambiente for um pouco menos úmido, 50%, 60%, pode até surgir um ressecamento, mas não é tão gritante assim como talvez ocorra mais em Crystallinum, em Magnificum. O tema do episódio nem era esse, acabei me empolgando, era só para fazer uma leve abertura sobre umidade, mas bora lá, que o tempo passou. Vou aproveitar e mostrar aqui para vocês o quê? Antes eu comentei para vocês que lá na bolha regional em São Paulo, onde fica a Tropicalia Garden, as temperaturas à noite caem muito. Quando a gente está com 13 graus aqui na minha localidade, lá está 4 graus. 4 graus para as aráceas já é bastante problemático na questão do quê? Da dormência. Elas literalmente meio que congelam seu crescimento. O Guilherme está montando uma estrutura própria para contornar essas questões aí, pelo menos neste período do ano. E foi nesse contexto que também ele passou esses indivíduos aqui. Isso aqui é o Anthurium dresleri, descrito pelo Croat, localizado lá em Colon, ao redor do rio Guanche, tá? Linda planta aí. Ele tem um fenômeno interessante de abrir a folha lisa, brilhante, aos poucos vai transmutando assim, áreas vão ficando aveludadas enquanto outras áreas não. A Thaisa da Devir Planta, que é uma entusiasta dessa espécie aqui, ela já tinha comentado isso num post e realmente acontece isso, tá? E é mais ou menos esta tonalidade que a gente vê. Essa planta tem especiação, ou variação, ou ecótipo, mais ou menos nos tons que eu contei para vocês no episódio anterior. Tirando a parte política territorial humanoide, a gente tem aí atualmente umas 3 ou 4 especiações, ou ecótipos, ou variações. Esta aqui, tudo indica, a gente está analisando, tudo indica que é a espécie mais original, inicial, a que foi descrita, a espécie minto, a variação, que atualmente, por causa das variações nomeadas pelos colecionadores e tudo mais, o pessoal tem tratado mais como Croat, né? Então coloca lá, Anthurium dresleri Croat, aspas simples, C maiúsculo, que vai ter uma carinha muito característica, redondinha assim, talvez seja, tá? Não estou afirmando que é. O Guilherme também supõe que possa ser uma variação que ele viu somente lá na NSE Tropicals. É um carinha assim que fica mais preto, aveludado, porém brilhante. Você percebe muito um brilho na folha. Eu fiz uma análise assim rápida, com fotos de uma folha já adulta e dessa, tem chances de ser também, tem chances de virar, não dá para saber, tá? Planta é isso, né? Alguns indivíduos ou às vezes grupos, graças à influência fenotípica que depois vira ecótipo, alguns carinhas da mesma espécie, eles vão ficar diferentes, sempre diferentes porque aquilo está escrito no código genético. E aí, às vezes, um produtor, um colecionador, um entusiasta, um lojista, encontra lá aquele cara ultra específico, mais ou menos como é o Red Maju, e aquela planta ganha uma distinção. São várias formas possíveis aí que eu tenho narrado a vocês de como que a gente pode destacar uma espécie, um indivíduo, mesmo sendo da mesma espécie. E esse outro carinha aqui, quando eu trouxe, nem sinalizava, tá?
faz aí o quê? Um mês mais ou menos? Menos, minto, fazem aí 15 dias. E agora já desponta uma gema. Esse aqui é um cara que eu tô super interessado para ver ao vivo e a cores. Eu acho que a lâmina foliar Velvet também é diferente. E a gente está falando do Anthurium cunayalense, da região de Cunayala, Panamá também. Bem interessante. E esses carinhas aqui, mesmo a 13 graus na mínima, 19 graus, estão tendo um ótimo desenvolvimento em caixa de umidade, tá? Ponto aí para o fator umidade alta constante no nosso rolê. Se a gente for falar também de Nepenthes, Nepenthes gosta de sol e muita umidade também, tá? Tudo isso para dizer que tem muita planta com contornos para o colecionismo, mais direcionadas para o colecionismo, cujo fator umidade aí vai ficando cada vez mais de consciência entre nós de sua importância. A gente pode realizar um teste aqui juntos, teste prático. Hoje é dia 4 de julho de 2023. Este indivíduo aqui, que me parece ser ou RA4 ou um tal de Swamp Bunny, coelho do pântano, ele está há 2 meses sem se manifestar, sem sinalizar na minha estufa úmida. Tem raízes e tudo mais, tá com uma micro apical aqui de uma nova folha tentando ser alguma coisa. E hoje mesmo, nesta gravação, neste momento, alguns minutos antes, eu coloquei dentro de uma caixa de umidade. Depois de 2 meses parado, vamos ver quanto tempo, mesmo com a intermitência de temperatura e constância alta, 90% de umidade, vamos notar aqui juntos quanto tempo ele vai levar para lançar este protótipo de folha que esforçadamente está tentando ser alguma coisa. Eu melhorei totalmente a condição de fenótipo quando o assunto é o fator umidade. A temperatura oscila bastante, é a época. Dentro da caixa de umidade a gente ganha aí uns 2 graus a mais, que se mantém com mais regularidade, mesmo quando anoitece, mesmo quando vem a madrugada. E vamos ver então se esse potencial a confirmar RA4 ou o tal de Swamp Bunny, uma variação, ele vai reagir aí a partir da influência de clima, tá certo? E no final foi isso. O foco aí se orientou para casos da influência da umidade neste nosso universo real, oficial da coleção. Todo mundo que tem uma coleção aí mais avançada ou tem uma estufa na área externa produzida ou transformou algum cômodo da casa em estufa, como o quarto de umidade da Maju, e também se imune de caixas de umidade. Pelo menos todos os produtores que eu visitei, a partir da ideia da caixa de umidade, eles passaram a adotar, mesmo tendo estufas e tudo mais. Bem interessante esse movimento, essa propagação de um instrumento técnico, como se fosse um filtro específico no aquário. Então é isso, acabou virando episódio de ode à umidade. Eu ia fazer alguns replantes aí, na verdade vou fazer, mas não vou gravar no caso. E vamos ficando por aqui, meus queridos plantoides. Até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly. Valeu! Extra. Esse cara não é um dos ecótipos mais cultuados, tá? Não tem tanta fama assim já internacional. Contudo, ele tem uma lâmina foliar muito escura. Essa coisa das orelhas, seja algo mais para RA4 ou para Swamp Bunny. E se for o Swamp Bunny, pelo próprio nome a gente já sabe, né? A gente vai ter que dar uma encharcada aqui nesse substrato para a coisa ficar mais legal para ele. É isso aí.